Estátua da Liberdade partiu. A viagem está muito tranquila. Vamos chegar logo. E não era essa a Estátua da Liberdade. É outra. Vamos tentar de novo. Estátua da Liberdade partiu. Parece que agora estamos indo na direção certa. Chegamos. Agora sim, vamos começar. This meeting is being recorded. E já começamos aqui. Oh, perdão você que está nos acompanhando, o Eustáquio está nervoso, já botou não sei quantos gráficos, capa de livro. Bom dia, pessoal, bom dia, Luciana, bom dia. Olha, pessoal, deixa eu aqui anunciar, a Luciana em algum momento vai nos abandonar, mas volta um dia, né, Luciana? Nós já estamos em busca de uma pessoa que ocupe o lugar de Luciana na cota feminina, né? Porque aqui, se a gente não preencher cota, a gente está ferrado, Eustáquio. Não, a Luciana está muito além da cota. Está muito além da cota. A Luciana está aqui para elevar o nível do debate desses três marmanjos que só falam bobagem. O Rocha está na cota dos negros, o Eustáquio está na cota dos velhos. Essa é boa. Você está na cota dos aposentados, Eustáquio. E você está na cota dos otimistas. Eustáquio, começa aí, 200 anos de quê? Da independência, somos um país independente já faz 200 anos, a gente vê aí pela nossa trajetória que a independência é muito importante no Brasil. Está dando para ver aí Claro, demografia e economia nos 200 anos da independência do Brasil isso e cenários. É o acontecimento mais importante que vai acontecer no Brasil agora em maio, né? É o lançamento desse livro agora no dia 16 de maio. Está todo mundo convidado, provavelmente vai ter transmissão, vai ter um seminário presencial com transmissão. Mas eu queria aproveitar hoje, combinei com o Alberto, para a gente mostrar só três gráficos rapidinhos, falando sobre população e falando uma coisa que o Alberto adora, que é transição demográfica. Transição demográfica realmente vamos dizer assim, é o fenômeno de comportamento de massa, de mudança de comportamento de massa mais importante da história da humanidade. Por quê? Porque durante 200 mil anos, né, desde o surgimento do Homo sapiens, as taxas de mortalidade sempre foram muito altas. E elas começaram a cair exatamente com a revolução industrial e energética, avanço dos transportes. Graças ao capitalismo. Da produção. Não, isso aqui não é só capitalismo, não. Isso é progresso civilizatório, né? Todo mundo contribuiu para esse avanço. E aí eu queria só mostrar aqui a população brasileira, aí nos 200 anos, né? Em 1800, a população brasileira era 3,5 milhões de habitantes, metade da população do Rio de Janeiro. Tá? No final do século XIX, ela tinha passado para 17,5. Isso aqui multiplicou por 5. E no ano 2000, para 170, multiplicou por 10. Então, em 2 séculos, a população brasileira se multiplicou por 50 vezes. Tá? Mas o que vai acontecer no século XXI? Aí vocês estão vendo o seguinte, por volta de 2042, tá? As novas projeções da ONU vão sair mês que vem, por volta na década de 40, a população brasileira vai começar a cair. Tá? Então, essa transição, ela cresceu 50 vezes, vai chegar num pico e vai começar a cair. E aí, esse gráfico que eu queria mostrar, que é o gráfico da transição demográfica, é aquela mesma curva lá, só que debaixo da curva eu estou colocando os grupos etários, tá? Jovens, adultos e idosos. E essas linhas é a taxa bruta de natalidade, a linha azul, né? E a taxa bruta de mortalidade, que é a linha vermelha. A diferença dessas duas curvas é a taxa de crescimento populacional, que é essa linha amarela. Né? Então, o que é a transição demográfica? A transição demográfica é o seguinte, as taxas de mortalidade começam a cair e as taxas de natalidade continuam altas. Aí, você tem isso acontece, gente, no mundo inteiro, tá? Isso não é só no Brasil, não. Todos os países do mundo, Estados Unidos, China, Japão, África do Sul, todos os países do mundo passaram por esse processo.
Quando a taxa de mortalidade começa a cair e a natalidade continua alta, você tem uma aceleração do crescimento populacional. Quando as taxas de natalidade começam a cair, aí que você começa a desacelerar o crescimento populacional. Quando essas duas curvas se encontram, a população para de crescer. E quando elas se invertem, a população começa a diminuir. Tá? Então, é isso que está mostrando aqui. Ó. Lá por volta de 2042, as duas curvas vão se encontrar. E, a partir daí, elas vão se inverter, então a população vai diminuir. E a outra coisa do gráfico é o seguinte, a população jovem, vocês estão vendo aí, todo mundo está acompanhando aí o debate do TSE, que fez campanha para os jovens votarem, etc. A população jovem no Brasil, estou falando a população de 0 a 14, tá? Ela já está diminuindo desde a década de 90. A cada ano, ela é menor. Tá? E o que está crescendo mais atualmente? É a população adulta, a população que a gente fala de idade de trabalhar, né? Que é a população que vai inserir em atividades produtivas, que vai fazer a riqueza do país. E a população idosa, ela vai começar a crescer muito mais do que os outros dois grupos, a partir, principalmente agora, da metade do século. Ela já está crescendo mais, mas ela vai ficar muito maior a partir da metade do século. Então, assim, só para mostrar as pirâmides, o que acontece com as pirâmides? Você tinha uma pirâmide egípcia com uma base muito larga, né, e um topo muito estreito. E aí ela vai diminuindo a base e, aos poucos, ela vai engrossando o topo. E aí, essa aqui embaixo é a projeção para o ano 2100, que você vai ter muito mais idosos do que jovens de 0 a 15 anos na população brasileira. E, por fim, eu queria só mostrar esse gráfico aqui, o envelhecimento populacional brasileiro. Isso aqui são alguns países, né? França, Suécia, Reino Unido, Estados Unidos, etc. Só para chamar a atenção que o envelhecimento do Brasil é o seguinte, quando você tinha 7% da população com mais de 65 anos. A França foi o primeiro país a chegar nesses 7%. Só que ela vai chegar a 28% no final do século XXI. O Brasil, ele chegou a 7% agora perto dos anos 2000 e vai chegar a 28% mais ou menos na meados do século. Então, o que acontece? A França gastou 204 anos para envelhecer e o Brasil, a China, Japão, etc., Coreia do Sul, vão envelhecer em torno de 50 anos. Então, o nosso envelhecimento populacional ele é muito profundo e muito rápido. Né? E, por fim, mesmo, a última que eu queria mostrar, isso vai fazer, gradualmente, o Brasil virar uma sociedade envelhecida. Então, você pega aqui, esse azul é a população de 0 a 19 anos. Até 2010, era o grupo majoritário, o grupo etário majoritário da população brasileira. Depois de 2010, passou a ser o grupo majoritário, o de 20 a 39. Depois de 33, vai ser o grupo de 40 a 59. E depois de 2047, o grupo majoritário vai ser o grupo de idosos de 60 anos e mais. Então, a gente classifica, o Brasil é uma sociedade jovem, atualmente ele é uma adulta jovem, daqui a pouco ele vai ser adulta, e na segunda metade do século, principalmente, vai ser uma sociedade envelhecida. E aí, isso aqui é um grande ganho, né? Porque a mortalidade diminuiu, as pessoas estão vivendo mais. O Alberto já falou aqui do livro lá das pessoas vivendo 100 anos. Já estou pensando nisso aqui, você falando e eu pensando nisso aqui. Agora, isso também traz vários desafios. Né? O envelhecimento da população, ele traz oportunidades e traz vários desafios. É isso aí que a gente discute no livro, e depois eu convido todo mundo a acessar, eu divulgo aí Fala, Eustáquio, não fica com vergonha, não. Tem que vender seu livro, rapaz. Não, ele vai ser gratuito. Ah, pô, você se dedica tanto e não ganha um dinheirinho com isso, pô? É porque eu sou
copyleft. Copyleft eu quero compartilhar o conhecimento e não vender o conhecimento. Envelheceu mesmo, esse envelheceu mesmo. Bom, Rocha, para de ficar vendo o celular, Rocha, tá dando na vista, o pessoal vai reclamar, vai escrever ali. Não, estou procurando aqui conferir um dado que ele deu aí de demográfico. Não precisa conferir nenhum dado, o dado dele é confiável, poxa. O livro é gratuito. Você tem que aprender isso aí, ó, contribuição para o desenvolvimento da humanidade, para o progresso da ciência. Não é esse negócio de ficar pensando em ganhar dinheiro. Pô, tem que arrumar um... Mas o Eustáquio tinha um emprego público, rapaz. Ele tem uma aposentadoria pública. Isso é verdade. Então, assim, eu estou devolvendo para a sociedade o que a sociedade me sustenta. Isso é verdade. Ele é um idealista, tipo aqueles caras que fizeram lá a Revolução Russa. Parabéns, Eustáquio. Fantástico, fantástico. Obrigado, gente. O que eu acho mais triste de tudo que você concluiu, Eustáquio, que é verdadeiro, a gente tem que dar o braço a torcer, é que você uma vez, você não falou isso agora, mas você já me disse isso, que todos os países se tornaram ricos, eles enriqueceram antes da transição demográfica. Então isso daí é desesperançoso para o Brasil, né? O Brasil, eu também acho, nunca vai se tornar um país rico, nunca vai entrar para o clube. Aliás, é difícil, né? Quem foi que entrou depois que foi feito o clube? Quem foi que entrou até hoje? Coreia. São os países asiáticos, né? Taiwan, Coreia. Taiwan e Coreia não tem. Hong Kong. Em 100 anos. Malásia. Não, Malásia não entrou no clube dos países ricos. Não. A Malásia já está com 35 mil de renda per capita. Está com isso? Mas é muito rápido. Ela não entrou, mas está entrando. Né? Mas na verdade é o quê? É Coreia e aquelas cidades, né? Na verdade são quase cidades. Taiwan tem 20 milhões de habitantes. Taiwan é grande, mas o outro, Hong Kong, Singapura, né? É difícil entrar no clube dos ricos, é bem difícil. Né? Você está me surpreendendo com essa notícia da Malásia, isso é algo interessante aí, né? Porque... Mas, enfim, de qualquer modo, vamos supor que a Malásia entre. É difícil. Eu acho que o Brasil... Nova Zelândia entrou. Não, mas a Nova Zelândia já faz parte desde quando? Não, Vietnã... Eu vou te falar uma coisa que peraí. Não, aí aqui o botão... Não é Rocha. O Vietnã vai entrar no clube dos ricos. É o socialismo rico. Eu acho que a questão mais triste não é nem só entrar no clube dos ricos, não, porque pode ser uma coisa mais difícil, um desafio maior, mas está perdendo essa oportunidade de estar crescendo, né? Não sequer está crescendo. O problema do Brasil nos últimos 10 anos é que ele recuou. Ele tem a estagnação, é o seguinte... É a renda de 2011. Esse recuo que o Rocha... Esse recuo que o Eustáquio está se referindo é o seguinte, a estagnação do Brasil é que o Brasil está crescendo menos, né, do que os outros países. O mundo inteiro está crescendo mais que o Brasil. Eustáquio, você há pouco tempo atrás me mostrou, né, que a renda per capita da República Dominicana ultrapassou a nossa. A da Turquia dobrou. Olha, desde o primeiro governo Lula, 2003 para cá, quando estava 2002, 2003, a renda per capita da Turquia era igual à nossa. Hoje é o dobro. Da nossa. Quando o Lula ganhar a eleição, o Erdogan vai chamar ele e falar assim, Lula, vem cá para você aprender o que tem que fazer. Lá é um ditador, né? Lá é um ditador, e aí ele tem inflação, ele gera desenvolvimento com inflação e ele não cai. Aqui, se alguém gerar inflação, cai no sentido de perde eleição, né? Então não tem continuidade. Lá ele não está nem aí, não sei se a eleição é fraudada ou não, né? Mas, enfim, isso daí é um problema, né? Nossa política econômica, qualquer política econômica que a gente adote, tem que gerar crescimento, mas se tiver inflação, o presidente vai perder a eleição. Né? Então, dificilmente vai ter continuidade. Só para completar, quer dizer, tem que gerar crescimento com defesa do meio ambiente. Então, tem que ser o tal do crescimento. E sem inflação, né? Senão também destrói, se a gente destruir a natureza, acaba com tudo. O problema do Brasil é que o crescimento brasileiro gera exclusão. É uma coisa, assim, é uma singularidade. O crescimento gera exclusão, porque a gente tem uma elite que pensou num país para poucas pessoas. Então, toda vez que esse troço começa a se expandir, né, começa a ter muita inclusão, começa a dar problema com a elite, e aí ela volta. Então,
Não foi à toa que o Brasil teve um período tão extenso de escravidão, né, e agora tem essa dificuldade de crescer e de se tornar um país rico. Ô, Rocha, mas deixa eu só falar uma coisa assim, que é um fato, até no meu livro, eu ontem estava fazendo uma live, aí, esse meu livro, Voto Brasileiro, tem os mapas eleitorais, mas tem os mapas sociais também, né, que eu levantei, e você, só para polemizar com você, mas polemizar baseado em dados, tá, Rocha? Quando você põe, eu botei o índice de Gini por município no Brasil, que é o que mede a desigualdade, então você tem um mapa, nesse livro tem um mapa da desigualdade no Brasil por município. A região menos desigual do Brasil é São Paulo, né? Por que isso, Rocha? Isso é um fenômeno que dá para explicar, a gente pode desenvolver aqui, o Eustáquio sabe. Quanto mais rica uma sociedade se torna, menos desigual ela fica, tá? Então, assim, as sociedades europeias, Estados Unidos, né, quando você vê a desigualdade é menor do que a nossa, também, não só, mas também porque eles são mais ricos do que nós. São Paulo é menos desigual do Nordeste porque São Paulo é mais rico que o Nordeste, bem mais rico. Tá? Então, quanto mais rico um estado, menos desigual ele é. Tá? Separa São Paulo e faça a análise da desigualdade que tem em São Paulo. É patológica. Você vai encontrar poucos países no mundo com a desigualdade que tem em São Paulo. Isso não explica, né, o fato do Brasil ser um país que não consegue crescer enriquecendo o seu povo, melhorando a vida do seu povo. Não consegue. É uma desgraça, uma chaga. Parece que a elite só se aproxima do povo para fazer pilhagem e sacanagem. Esse é o problema do Brasil. Rocha, é compatível isso que vocês dois estão falando. O que o Alberto está falando é o seguinte: nessa primeira fase, que você sai de país pobre... Aqui o mapa de desigualdade é esse, ó. Tá vendo? Alberto, quanto mais escuro o mapa, menos desigual. Então, as regiões mais ricas do país são menos desiguais que as mais pobres. A região mais desigual é a norte. Isso é a famosa curva de Kuznets. Kuznets é um prêmio Nobel de economia, e o que ele diz é o seguinte: nessa fase de você sair de pobre para a renda média, a desigualdade aumenta. E quando você dá o salto de renda média para renda alta, a desigualdade diminui. Tá? Isso, quando ele estudou, isso era verdade. Agora, o Piketty tem todo um estudo sobre desigualdade. Por exemplo, nos Estados Unidos, depois da política do Reagan, depois do fim da União Soviética, o fim da União Soviética, eu acho, foi muito ruim para os Estados Unidos, porque os caras ficaram arrogantes e começaram a concentrar renda nos Estados Unidos, e antigamente eles tinham medo do comunismo, e aí eles distribuíam melhor essa renda, tinha mais força dos sindicatos, etc. Isso mudou. Então, esse negócio que o Alberto está falando, isso é um período que aconteceu realmente, a desigualdade diminuiu, mas nos Estados Unidos, principalmente, ela voltou a crescer. Agora, no Brasil, eu concordo totalmente com o Rocha. No Brasil, é o contrário do Ford, né? O Ford, quando montou a fábrica de automóvel, a ideia dele era o seguinte: eu vou fazer um carro tão barato que todos os meus funcionários vão poder comprar o carro. Isso não existe no Brasil. Né? Eu fico pensando, os aeroportos, pega o aeroporto de Curitiba, pega o aeroporto aqui do Rio, de Brasília, você não tem conexão entre o aeroporto com a linha de metrô, com as coisas. Eu fui na casa da minha irmã em Newcastle, que é uma cidade muito menor do que Belo Horizonte, do que Curitiba, inclusive. O metrô chega dentro do aeroporto. Você sai do check-in, do check-out lá do aeroporto, entra na porta, aí entra no metrô. Você pega a sua mala e já está no metrô, e vai para a cidade inteira, e vai para a região inteira de metrô. Isso não existe no Brasil. Por quê? Porque isso aí, aeroporto é uma coisa para poucos. Né? Então, isso se repete em vários outros modelos. Essa coisa é incrível, né? Porque a impressão pode ser que seja uma leitura enviesada de quem se aproxima dessa percepção, mas a ideia da social-democracia entrega bons resultados, né? É isso que você está falando. A gente teve um momento do mundo que,
da perspectiva ocidental, né, do Muro de Berlim, você tinha do socialismo, havia uma coisa mais equilibrada em termos de distribuição de renda, uma preocupação maior com o bem-estar. Quando isso é rompido, o que você tem é que o liberalismo já não tem mais um inimigo tão forte, né, em termos da geografia mundial para ser vencido, e aí você tem essa, e que está interligado, inclusive, com o crescimento da direita de maneira geral, não só com a direita da economia, como também da direita de costumes de maneira mais ampla. Agora, essa coisa do limite do crescimento econômico é importante ressaltar, né, porque a gente tem o Brasil, que chegou a ser a 8ª economia do mundo, mas sempre como um dos países mais desiguais do mundo, bem no topo da lista. Então, assim, a gente até já cresceu mais do que a gente deveria em termos de distribuição de renda, uma distribuição de renda mais justa. E, por fim, só colocando isso que o Eustáquio falou, eu acho que o momento que a gente chegou mais perto numa situação de preparar e gozar, digamos assim, de preparar e de alcançar, foi da transição de Fernando Henrique e Lula, né? Porque a gente teve, de fato, um processo da economia que passou por reajustes. Não tem como não pensar, não dá como não pensar que é preciso fazer reforma da Previdência com os gráficos que o Eustáquio mostrou. Qualquer coisa diferente disso, você tem que mostrar uma solução, dar uma solução para essa curva, a mudança da curva que o Eustáquio mostrou. Mas incluir as pessoas na economia e no consumo é essencial para isso, e eu acho que foi o que a gente conseguiu ver aí durante 10, 20 anos, e depois a nossa realidade de agora. Eu acho que a impressão que eu tenho, porque eu não sou um cientista, não me dedico a isso, mas é o seguinte, o Brasil, para mim, o Brasil já está rindo, ó, você falou, Rocha, eu fico aqui prestando atenção na fisionomia de cada um, tá? Você falou assim, eu não sou um cientista, o Eustáquio já mexeu a boquinha dele ali, já querendo rir, viu? É vergonhoso, isso é falta de respeito, falta de respeito. Não, é que advogado é acima do cientista, então isso não é modéstia, não, isso é... Advogado entende de voo de muriçoca a atracação de navio, rapaz. Exatamente. E outra coisa, viu, Rocha? E o advogado resolve todos os problemas com uma canetada, entendeu? Canetada, exatamente. Acho que o Brasil começa com Getúlio, né? Até 1930, o Brasil era uma monarquia republicana. Trocava de rei em 4 anos, era aquela mesma porcaria da monarquia. E aí o Getúlio rompe com isso, e na guerra, quando o Brasil entra na guerra, o Getúlio entra do lado dos americanos. Ele entra na guerra, ao contrário do Perón, que ficou fora da guerra, né? Ele entra na guerra e entra trocando, fazendo troca. Ele entra fazendo com uma posição altiva. Tá tudo bem, eu vou entrar na guerra, mas eu quero uma usina siderúrgica. Eu quero uma siderúrgica. Eu quero isso, eu quero aquilo, e eu quero mandar gente para a guerra. Eu quero colocar os soldados brasileiros na guerra. Os americanos ficaram contrariados, mas acabaram tendo que engolir isso e levar os brasileiros para a guerra, porque o Brasil, vamos lembrar que naquele período, a Alemanha fazia muita escaramuça no norte da África, né? E o ponto mais próximo do norte da África para as Américas é o Rio Grande do Norte. Então, os americanos queriam botar uma base ali para precaução, né? Então, o Getúlio negociou. E depois aí o Getúlio entra com todo o processo de distribuição de direitos trabalhistas, inclusão social, de olhar um pouco para o povo, né? Aí acaba o Getúlio, certo? E o próximo cara que vem fazer alguma intervenção que beneficie o povo é no governo do Fernando Henrique, com o Plano Real, quando acaba com a inflação, e aí isso é um puta benefício para a classe, para o povo pobre, né? E depois disso vem o Lula, e aí que a Luciana fez. Então, assim, são 2 momentos em que se pensou no povo. Aí, assim, o que acontece? Acontece o golpe, né, a interrupção, certo? A elite acha que o orçamento não cabe todo mundo, não tem dinheiro para todo mundo, prevalece aquela coisa do Delfim, temos que fazer o bolo crescer para depois distribuir. O problema é que o bolo vai crescendo e os caras vão comendo o bolo, e não sobra nada para ninguém. O problema é que o bolo encroou. O bolo encroou. Para cá não tem crescimento. Nem decretos de advogados, nem pessimismos de demógrafos. Vamos aqui voltar
para o mundo da ciência. O mundo da ciência diz o seguinte, né? Eu sou muito... Eu não gosto... Não adianta a gente brigar com a realidade. Quando você briga com a realidade, você vai ficar frustrado, você vai perder, né? Aí eu estava vendo o negócio da Covid, né? Onde teve mais mortes per capita em Covid no Reino Unido, na região norte ali, industrial, né? Aí eu cheguei a postar isso no meu Twitter, né? Sei lá, na Revolução Industrial, ou pré-Revolução Industrial, onde era maior a mortalidade infantil no Reino Unido, no mesmo lugar onde tem a maior mortalidade per capita da Covid, né? O que isso revela, né? Para um país super rico, desenvolvido, é que as diferenças sociais elas se mantêm estáveis, mesmo passado 200 anos, mesmo tendo uma revolução industrial, mesmo tendo uma revolução política. Então, as estruturas sociais são muito rígidas. Lamento, eu estou falando o que é, né? É o que a gente vê também no Brasil, né? Quem saiu atrás, quem deu a partida para o desenvolvimento atrás, permanece atrás. Quem deu a partida na frente, permanece na frente. Por que eu estou dizendo isso, tá, Rocha? Um pouco assim, é super hiperrealismo, né? É muito difícil você mexer na desigualdade. Impossível, não é. Teve lá uma região no Reino Unido, ele abaixo ali do país de Gales, né, no sudoeste do Reino Unido, que eles mudaram, eles eram menos desenvolvidos e entraram no grupo mais desenvolvido do país. Mas é raro, né? Então, o que eu olho? Eu estou olhando aqui como cientista, conformado com o mundo como ele é. Tá? Não como um militante, né? As desigualdades dificilmente elas mudam. Sorte a nossa, né, que nascemos num mundo em que a gente está numa posição melhor na pirâmide social. Paciência, lamento, né? Eu estou dizendo o que é, né? Agora, o que você pode fazer? Melhorar a situação de todo mundo ao mesmo tempo. E aí entra o desenvolvimento econômico, né? Então, hoje, o pobre da região norte do Reino Unido vive muito melhor do que vivia aquele mesmo pobre da região norte do Reino Unido antes da Revolução Industrial. Agora, ele ainda assim vive pior do que o cara que mora em Kensington, em Chelsea, de Londres, né? Isso é difícil mudar, não estou dizendo que seja impossível, só estou dizendo assim, são 200 anos e não mudou, né? Com revoluções. Eu só estou querendo colocar, você entendeu, Rocha? Eu assim, não estou... Eu estou dizendo, o que é que não está no nosso controle? Eu quero ponderar com você o seguinte, eu concordo com você nessa leitura que você faz da desigualdade, porque é o seguinte, o mundo é desigual, né? Ele não vai deixar de ser desigual, certo? A desigualdade está aí, é um dado da realidade. O que eu digo é o seguinte, é que o problema é a desigualdade patológica. Você não vai achar desigualdade patológica lá no Reino Unido, né? Eles acabaram com isso, né? Então tem desigualdade, mas a desigualdade é onde o cidadão pobre vive, né? Tem um metrô para pegar, tem um teto para ficar embaixo, entendeu? Vive uma vida digna, né? Então, mas aí ainda assim persiste a desigualdade em relação a quem está melhor. Isso vai persistir. O problema do Brasil, certo, é quando você olha os dados sociais e vê a quantidade de criança, né, que está aí pelo Brasil afora sem eira nem beira, né? E não se toma providência em relação a isso, as pessoas que não têm moradia. Ou seja, eu estou falando do básico. Sim, básico. Mas eu estou pensando o seguinte, só uma coisa, Luciana, tem duas coisas que eu queria adicionar ao que você falou, Rocha. Tem assim, a coisa emergencial, né, que eu acho que você está em mente isso, olha, a situação até pouco tempo atrás era melhor, piorou muito recentemente, então tem uma coisa emergencial e tem uma coisa estrutural, que eu acho que é a conversa que o Eustáquio levantou do início, né, mostrando o livro dele, etc. Então, a gente tem que resolver o emergencial, 2, 3 anos, né, mas o estrutural, como é que você faz para o Brasil? Tudo bem, é difícil entrar no clube dos ricos, mas como é que você faz para o Brasil morder um pedacinho desse clube? Como é que você faz para o Brasil não ficar estagnado, não perder o passo para uma Turquia, para uma República Dominicana e para outros tantos países? Essa é a questão, e aí você tem que ter engenharia, matemática, desenvolvimento tecnológico, isso daí é fundamental. Então, Alberto, na verdade eu ia começar citando um pouco do livro do Putnam, mas eu acho que é para chegar no que você chegou agora, que parece lugar comum, mas não é. Investimento em educação, investimento em ciência é essencial. Parece que isso todo mundo fala, né, e parece que é lugar comum, mas a gente acaba chegando por aí mesmo. E isso, inclusive, uma coisa que eu achei bastante interessante é que, por exemplo, quando eu estava na Espanha, que eu vi o Ministério da Ciência é vinculado ao Ministério de Desenvolvimento.
Então, assim, isso quer dizer alguma coisa, não deve ser à toa que você tem um vínculo entre as duas coisas dentro de um ministério. Bom, mas o que eu queria começar falando era a questão que você colocou do crescimento estrutural. Quando você começou a falar, me lembrei muito do livro do Putin, né, que a gente já até mencionou aqui antes, né, porque ele faz um estudo mais ou menos parecido, porque ele quer saber até que ponto mudanças nas instituições, uma descentralização do poder, poderia levar a mudanças de desenvolvimento na Itália. A gente sabe que a Itália do Norte é mais desenvolvida que a Itália do Sul, então ele diz, olha, agora a gente vai descentralizar, ele pega na década de 70, com a descentralização das instituições, e o poder vai chegar mais próximo do cidadão, e vamos ver, então, se esse caráter mais cívico, né, é capaz de levar mais desenvolvimento. Porque o que ele quer provar é uma coisa muito difícil, porque a maioria de nós quer dizer que o desenvolvimento econômico leva à cultura. Ele quer provar o contrário, ele quer provar que a cultura e o civismo influenciam no desenvolvimento econômico. Então, se fosse assim, com o aumento do civismo, levaria ao aumento do desenvolvimento econômico e da qualidade das políticas públicas. Ele chega à conclusão, depois de 20 anos de estudo, mais ou menos o que você está falando aí, ou seja, em termos de o padrão de desenvolvimento econômico e de qualidade da política pública, ele permaneceu o norte com melhores resultados do que o sul. No entanto, ele percebe que houve fortes avanços no sul. Então, tudo isso que eu estava contando era para chegar mais ou menos no final da sua fala, que é o seguinte, é muito importante que a gente tenha também essa questão do desenvolvimento econômico atrelado com uma preocupação do aumento do civismo da população. E para você passar para o civismo da população, é preciso passar, sem dúvida, por essa questão da educação. E só mostrando uma coisa, a última coisa que eu falo é o seguinte, se você pega que os investimentos sociais fazem diferença, as pessoas falam, às vezes, o Nordeste, uma visão preconceituosa é dizer que o Nordeste apoia o governo Lula por uma questão do Bolsa Família, mas essa é uma visão muito restrita, porque, na verdade, se você pega, Lula gerou muito emprego, né? Investimentos do Lula no Nordeste geraram muito empregos para a população do Nordeste. Então, e mudou o padrão de vida deles, e isso leva para um patamar a partir do qual essa questão da dignidade alcança um patamar mínimo que é preciso para que a gente tenha cidadania, senão é muito complicado. Então, é um misto das duas coisas e é uma política a longo prazo, né? Mas vocês brincaram com a história do direito de advogado decretar as coisas, certo? E aí, de fato, isso é uma brincadeira, mas de fato há um problema, certo? Há um problema que é o seguinte, a economia, certo? Ela não se submete à Constituição. Infelizmente, no Brasil, nós temos uma Constituição e a economia é descolada da Constituição. É uma esculhambação. O artigo 3º da Constituição, que diz, constituem objetivos fundamentais da República Rocha, do Brasil. Você está de brincadeira, Rocha. Está de brincadeira. Não, constituem objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil. 1. Construir uma sociedade livre, justa e solidária. 2. Garantir o desenvolvimento nacional. 3. Erradicar a pobreza e a marginalização. E, que a Luciana falou, reduzir as desigualdades regionais. 4. Promover o bem de todos, sem preconceito de origem, raça, sexo, cor, idade ou qualquer outra forma de discriminação. Então é o seguinte, nós temos o nosso programa cumpre todos esses artigos da Constituição. Nós 4 aqui estamos cumprindo os artigos. Não é isso, não. É o seguinte, o Brasil fez uma canetada na Constituição, aí o Rocha acha que a economia tem que seguir aquela canetada ali. Esse é o problema. Então, esse é o problema. Se você tem uma Constituição, realidade, Rocha, e você, quando fala da Constituição, gera gargalhada, aí é o seguinte, o país não tem futuro. Não, Rocha, não é isso. É que é o seguinte, por exemplo, existe vamos dizer assim, não é leis físicas, não, mas existe fundamentos na economia que você não resolve. Isso que a Constituição está falando é um desejo. Nós desejamos que o país acabe com a pobreza, com a desigualdade regional, social, de gênero, etc., tal, que seja justo, que seja feliz. Né? Por isso que a Constituição americana, de 250 anos atrás, ela fala assim,
nós temos de garantir a busca da felicidade. Tá? A Constituição americana não fala que todo mundo vai ser feliz, não. Ela vai garantir a busca da felicidade. Então, a Constituição brasileira é a mesma coisa. Rocha, lê a lista de nomes das pessoas que resolveram redigir esse texto aí. Só tinha imbecil, porra! Um bando de imbecis. Nós temos, assim, o Brasil não tem futuro por quê? Porque o Brasil é um país que tem uma Constituição que não é levada a sério. Né? Então é o seguinte, você pega o estudo do constitucionalismo nos últimos 100 anos. Nenhuma lei é levada a sério no Brasil, Rocha. Sinal de trânsito a pessoa não leva a sério, não para no sinal vermelho. Escute aqui, o Brasil, você pega no mundo que se debateu sobre o constitucionalismo, no mundo nos últimos 100 anos, certo? A grande questão é concretizar a Constituição. Certo? Esse debate começa lá na Constituição de Weimar. Por que aquilo deu merda? Porque tinha uma Constituição que ninguém cumpria. Era uma folha de papel que ninguém dava bola. Certo? Aí aconteceu o quê? Nasce o nazismo, daquela porcariada toda. O mesmo aconteceu na Itália, né? O mesmo aconteceu no Japão, que tudo se baseava no imperador e os generais deram o golpe e tomaram o poder. Rocha, porra, você já leu... Toda vez que você tem um país que não leva a sério o seu pacto fundamental, ele não tem futuro. E esse é o problema do Brasil. Eu acho, deixa eu só fazer uma defesa do Rocha aqui, eu acho que isso que o Rocha está falando é muito sério, né? Porque, em última instância, a Constituição ela deve ser mais do que um desejo. A Constituição é um guia, é um norte, qual você tem que seguir as regras que lá estão. Porque se a gente, e todas as vezes que não se segue as regras que ali estão, deve ser considerado como um desvio. Né? Porque se a gente não tomar isso de uma maneira muito rígida, qualquer coisa que saia de fora da Constituição pode ser justificado porque as coisas acontecem assim mesmo. Então, assim, a gente tem que ser bastante criterioso, né? Ainda que se saiba que nem sempre ela aplica, tem que ser bem criterioso na defesa dela, porque senão, se a gente sair, relativizar, a situação fica muito complicada. Luciane e Rocha, vocês estão de brincadeira. Vocês estão de brincadeira. Não, juro. Só um pouquinho. Eu achei o máximo o Rocha ler, porque são valores que devem ser os valores que devem nortear, são valores muito positivos, e que são valores que devem nortear e que geram um jogo de soma positivo. Quem escreveu as constituições de cada país foram seres humanos. Pega a lista dos nomes dessas figuras. A economia é o quê? Vê os carinhas. Roberto Cardoso de Oliveira. Olha, o deputado Roberto Cardoso de Oliveira, fundador do Centrão, assinou essa Constituição que você acabou de ler. E coordenou o Centrão. Imbecis demagogos. E você acha que os parlamentares que fizeram a Constituição americana eram melhores do que os nossos? De onde você tirou isso? Tá bom. Aí, você chegou onde eu queria chegar. Aí você vai o seguinte, são coisas aleatórias. Então, cada um vai escrever uma Constituição diferente. Né? E uma Constituição vai ser mais cumprida do que outra. Aí mas a Constituição americana não tem isso, não. Não tem. Não, aí o que acontece é o seguinte, Rocha, aí você chegou onde eu queria. Cada país escreveu uma Constituição com esses imbecis, seres humanos, redatores absolutamente macaquinhos como nós. A diferença é que uma é escrita, a outra não é escrita. E a diferença é que lá levam a sério a porra da Constituição. Isso. É o seguinte, os Estados Unidos conseguiu acabar com a pobreza sem colocar isso na Constituição. Exato. O que você faz? Aí que está o erro. Está na Constituição americana. A busca da felicidade, a proteção da propriedade e a busca da felicidade. Não tem isso, não. Não tem isso, não. Acabar com a pobreza, não. Não tem esse negócio de acabar com a pobreza, não. Não tem. De onde você acha que nós tiramos esse artigo 3º? A Constituição é um livro brasileira desse tamanho, né? O que eu estou querendo dizer. Esses imbecis, demagogos, seres humanos como nós, macaquinhos, que escreveram as diversas constituições do mundo, aí você tem um elemento aleatório. Tem constituições pequenas e gerais, conceituais, tem constituições grandes que tem cada artigo prevendo o que cada uma pessoa tem que fazer quando está chovendo, quando está sol, quando está... Então aí você vai lá e estuda e diz o seguinte, quais é que foram cumpridas, quais não foram. As constituições que são cumpridas são as constituições curtas e com princípios gerais. As constituições que são violadas o tempo inteiro são essas do tamanho de um livro, grossas
que querem prever o mundo complexo, palavra por palavra, artigo por artigo. Não funciona, não funciona. Alberto, a Constituição alemã é uma Constituição cumprida. Tá? Por que a Constituição cumprida? Mas ninguém entende, está em alemão, ninguém entende. Ela é longa por quê? E muito do que está na Constituição alemã está na nossa, por quê? Por causa da conjuntura. Certo? Eles saíram de um período em que as pessoas colocavam outros seres humanos no forno para torrar. Tá certo? Então, não dá para pensar a Alemanha como a Constituição americana. Certo? A Constituição americana tem origem lá nos ingleses, então, aquela coisa do common law. Lá, na Itália, lá na Alemanha, certo? Não dá para fazer isso, porque a gente já viu que desanda, certo? Então tem que escrever. É o seguinte, quando você pensa um país como o Brasil, com a cabeça no common law, não vai rolar. Então aqui você tem que escrever, certo? E fixar prazo para o cumprimento, né? Porque senão não acontece, certo? Nós estamos pegando o regime de cotas aí. Vocês têm alguma dúvida que se as cotas não tivessem escritas na Constituição e o judiciário não tivesse pego o peão com a unha para fazer todo mundo cumprir, nas universidades, no serviço público, em todo lugar, ia ter cota no Brasil? A cota está na Constituição? Não tem cota na Constituição. A única cota da Constituição é de deficiente. Escuta, deixa eu dizer um negócio para você. É lei, foi lei, não foi cota, não. Não foi Constituição, não. Está aqui escrito para acabar com a discriminação. Eu sei, entendeu? Mas assim, a política de cota é uma lei. Não vai rolar. É um país que tem 400 anos de escravidão, se não tiver escrito na Constituição, ela continua. Não, eu estou dizendo para você o seguinte, a política de cota é uma lei ordinária, ela não está na Constituição. Escute aqui, Rocha, eu estou entristecido pelo seguinte, porque você não leu, e se leu, não levou em consideração um texto curto e muito inteligente, um dos textos mais inteligentes de um grande líder socialista alemão, Ferdinand Lassalle, que morreu num duelo de revólver por causa de uma mulher, sei lá, aquelas coisas que aconteciam antigamente. Né? Ferdinand Lassalle escreveu um texto, tem vários títulos em português, a tradução, mas eu já dei aula com ele, A Essência da Constituição. É um textinho curto, né, que Ferdinand Lassalle escreve, A Essência da Constituição. E ele diz o seguinte, por que tem na Constituição que você tem que respeitar a propriedade privada? Porque os empresários são uma força real da sociedade. Por que tem na Constituição que você tem que assegurar a existência dos sindicatos? Porque os trabalhadores são a força real da sociedade. Ele vai mostrando que tudo que está na Constituição e que é respeitado é porque primeiro existe na sociedade. A Constituição expressa forças políticas reais. Quando você tem seres iluminados que acham que vão moldar o mundo porque escreveram algumas leis, você esquece, não vai ser cumprido. Isso não existe. Né? Ferdinand Lassalle, líder importantíssimo, você deve saber mais da história pessoal dele do que eu sei dessa coisa do duelo, foi um grande líder sindical, social-democrata alemão, que escreveu esse livro, um textinho muito curto, mas absolutamente genial, A Essência da Constituição. Tem traduções que está intitulado O que é a Constituição. Ele diz, a Constituição, ela escreve a correlação de forças que tem dentro de um país. É isso. Perfeito. Aí começa o debate sobre o problema da concretização da Constituição. Certo? Aí começa o debate sobre o problema da concretização da Constituição. A Constituição não é um desejo. Não é um desejo, absolutamente. A Constituição é um programa, um pacto social que precisa ser cumprido. Não importa se ele é curto ou se ele é longo, isso é bobagem, isso é questão de forma. Certo? Ele precisa ser cumprido. Certo? Agora, num país do hemisfério sul, onde as deslealdades são parte da cultura, certo? Você precisa escrever as coisas, não pode ser uma Constituição como a americana, senão fica sacaneando o outro o tempo todo. Então, você tem que botar na Constituição, certo? Então, voltando ao Lassalle, o que se faz no Brasil, certo? Você olha para a realidade brasileira e fala o seguinte, se a gente não escrever, isso não vai mudar, certo? Então, não adianta o Lassalle ter os escritos do Lassalle aqui, porque ele estava pensando na realidade da Alemanha, né, da República de Weimar, que ele estava olhando e vendo, não adianta a Constituição ser uma folha de papel escrita se ninguém na realidade cumpre.
certo? Então, aí começa o debate sobre a questão da concretização. No Brasil, o nosso, de 1988 para cá, qual é o problema do Brasil? É concretizar a Constituição. Todo dia tem um retrocesso. Pessoal, olha só, deixa eu dizer. Vamos falar. A natureza que tanto preocupa o Eustáquio aí, está sofrendo por quê? Porque não se cumpre a Constituição. Então, assim, é uma ilusão escrever na Constituição que não pode depredar a natureza, porque na realidade nós estamos depredando a natureza, então nós estamos falando na Constituição. Olha só, vamos falar de um assunto conjuntural. Tem dois, a gente vai ter que caminhar para encerrar o programa. Esse programa está ficando muito longo, tá? Temos mais 15 minutos. Vamos encerrar o programa falando dos supostos erros de Lula e vamos... Rapaz, eu estou impressionado, Rocha. Alberto, mas deixa eu dar só um fechamento nesse negócio. Não, faz aí. Eu também queria só uma frase, Alberto. Claro. Eu vou só sair aqui da tela um minutinho, porque eu vou pegar um copo de água. Eu tô com sede, mas vão aí que a gente está gravando aqui. O seguinte, uma frase só e eu passo para você. Vai, Eustáquio. Ainda bem que o Alberto saiu, porque aí agora a gente vai poder meter o pau nele. Estou brincando. Eu concordo com o Rocha, que tem que estar na Constituição. Essa concepção tem que ser um pacto. Agora, o que eu discordo, Rocha, é que, estando na Constituição, vai se cumprir. É isso que eu falo, quer dizer, depende, não basta simplesmente colocar na Constituição, tem que colocar, eu concordo, tem que colocar, mas tem que fazer muito mais coisas. Eu queria dar um exemplo, Luciano, pegando um negócio que você falou, e esse negócio de desigualdade, a situação dos japoneses no Brasil. Tá? O Japão, a gente falou no programa passado, ele ficou 200 anos fechado e foi os Estados Unidos que foram lá obrigar eles a se abrirem. E é um país pobre. Aí, Alberto, eu estou falando do caso do Japão, que resume aquilo que você falou, que a Luciana também falou. Aí, os japoneses eram tão pobres que eles começaram a viajar, inclusive vieram para o Brasil. Mas o imperador japonês, que lá não era a Constituição, em 1871, ele fez um decreto falando o seguinte: tem que universalizar a educação no Japão. Tá? Não é nem Constituição, não, é um decreto. Decreto do imperador. E aí, em 10, 15 anos, eles acabaram com o analfabetismo no Japão. Isso no século XIX. Aí os japoneses que vieram para o Brasil eram pobres, todos eram pobres, mas todos eram educados, todos sabiam ler, pelo menos em japonês. Sabiam depois aprender em português também. E o que acontece? Esse negócio que o Alberto falou das desigualdades históricas, os japoneses que vieram para o Brasil eram muito pobres. Quem vê o filme Gaijin, da Suzuki Yamazaki, mostra como que eles eram pobres no Brasil. E o que acontece hoje? Os japoneses são o grupo mais rico do Brasil. Se você pegar de etnia, não teve cota, não teve nada. Eles viraram dos mais pobres, vieram dos mais ricos. Qual que foi o segredo? Foi a educação, porque eles já vieram do Japão com a educação e essa questão do capital social. Porque quem que inventou esse negócio de cooperativa aqui no Brasil? Quem que implementou, pelo menos? Não foi inventado, mas quem que implementou? Foi os japoneses. Os japoneses é o seguinte: como eles não tinham terra, era propriedade pequena, eles se associaram com cooperativo de Cotia e outras coisas. Então, eles usaram o capital social, usaram a educação e reverteram essa desigualdade. Então, assim, é um exemplo muito interessante, né? Como que os japoneses romperam com essa... E aí que eu estou dizendo o seguinte, Rocha, isso não está na Constituição, mas foi feito. Né? Foi feito, é um exemplo de sucesso. Então, assim, as coisas têm que estar na Constituição. Agora, só estar na Constituição não adianta. É isso que eu queria falar. Essa coisa que o Eustáquio falou é interessante pelo seguinte: o livro do Putnam que eu mencionei foi exatamente essa questão, possivelmente por isso que o Eustáquio falou, é a questão do capital social. Por que ele diz que o civismo antecede ao desenvolvimento econômico? Porque o capital social, a confiança entre as pessoas, leva ao associativismo, e o associativismo tipo cooperativas, o estilo de cooperativas, pode levar ao impulso
econômico dos pequenos e ao crescimento de uma maneira mais ampla. Então, é precisamente isso. Sobre essa questão, só querendo, talvez eu esteja com uma visão muito otimista, né, pegando aí a prática do Alberto, mas eu me lembro que na época da Constituição havia uma sinergia no Brasil de muito movimento social, uma democracia que estava saindo de uma experiência da ditadura e estava pulsando, né? Então, assim, eu vejo mais a Constituição, que teve um caráter de uma participação da população também, para exemplificar o movimento sanitarista, né? Então, assim, eu tenho uma lembrança um pouco mais positiva em relação desse momento da construção. Eu acho que a gente tinha uma democracia diferente de agora, então é só isso. E só a última coisa, eu acho que o implementar a Constituição, também numa visão mais otimista, claro que a gente não teve sucesso em tudo, e é um processo, mas só da gente ter conseguido espalhar o SUS como a gente espalhou, de 88 para cá, a universalização do bem-estar social, que não era uma política social. Então, assim, eu acho que tiveram muitos avanços, claro que não é perfeito, mas é uma população muito grande, muito pobre, para a gente estabelecer esses direitos todos da noite para o dia. Eu faria um programa inteiro só para discutir a Constituição. Vamos falar só dessas coisas conjunturais para a gente caminhar para o final, né, os supostos erros de Lula. Agora, Rocha, eu estou impressionado com a Rússia, viu? A Rússia é muito fraquinha, né? Ela tem aquela imagem... Não, ela tem... Olha, o Eustáquio, e eu, quando começou a guerra, a imagem da Rússia, para mim, era um urso. Hoje, para mim, é um bichinho de pelúcia. Cara, eu jurava... O Alberto, ele sai do céu... Não. A propaganda da Rússia era muito boa. Aqueles tanques são piores do que os nossos, aqueles carros blindados, os generais. Não exagera, menos. Rapaz, mas é impressionante como agora a Ucrânia está atacando o território russo. Daqui a pouco a Ucrânia vai invadir a Rússia e conquistar a Rússia, cara. Eu tô vendo a hora disso acontecer, eu tô impressionado com isso. Né? Porra, o cara tá numa situação terrível. Vamos falar da entrevista da Time, que o Lula falou que a culpa é tanto do Putin como do Zelensky. Não, o pessoal gostou, todo mundo gostou aí. Eu achei perfeito, Eustáquio, eu achei perfeito porque ele se colocou como mediador. A fala foi uma fala política. O cara está na América do Sul. Está na América do Sul, ele não está na Europa. A Europa tem que ser a favor da Ucrânia. A Ásia tem que ficar ali meio com a Rússia, né? Não pode ser contra a Ucrânia, mas a Rússia é imensa, chega na Ásia, encosta em todos aqueles países lá, faz fronteira. Então a Ásia não pode ter confusão com a Rússia. A Europa não pode ter confusão com a Ucrânia. O Brasil pode ter confusão com os dois. Porra, entendeu? Está na América do Sul, tem um oceano separando. O Brasil está numa posição muito boa para dizer, olha, os dois estão errados, eu quero sentar aqui na mesa, eu quero mediar. Se vocês não quiserem que eu medie, tudo bem, não tem problema, mas estou aqui disponível. Basicamente foi isso. Mas eu queria comentar isso aí que o pessoal está chamando os erros do Lula, né? Obviamente, assim, deixar bem claro no início aqui o seguinte: quem sou eu para criticar o Lula, né? O Lula já ganhou várias posições, então, assim, é ridículo eu querer criticar o Lula. Mas, assim, a minha preocupação é o seguinte: eu acho que o Lula está pisando a bola em alguns momentos, porque nós estamos numa eleição muito polarizada, muito difícil, a democracia está sendo ameaçada, isso que o Bolsonaro está fazendo ontem mesmo, de contratar empresa, etc. Isso é uma preparação para dar um golpe. Eu acho até que ele não vai conseguir dar o golpe, mas é uma preparação para dar um golpe. Então, a gente tem que tomar um cuidado redobrado, né? Então, assim, eu acho que as falas do Lula... o Lula é o seguinte, ele tem uma capacidade de comunicação enorme, etc. E quando ele fala de improviso, ele comete alguns erros, vamos dizer assim, que são aproveitados pelo inimigo, né? Por exemplo, o negócio do aborto, do jeito que ele falou na primeira vez, foi aproveitado pelos inimigos, né? A questão do nordestino, por exemplo. O Bolsonaro sempre criticou o Nordeste. Aí o Lula, de vez de criticar o Bolsonaro, o Lula fala assim, não, o que tem que criticar o nordestino? Entendeu? E assim vai várias outras coisas que o Lula tem falado, que acaba
ele não fazendo um contraponto ideal com o Bolsonaro, né? Então, assim, ele devia puxar a discussão mais para esse lado da pobreza, do desemprego, da economia, porque é esse lado que você vai conseguir conquistar as pessoas e vai conseguir colocar o Bolsonaro nas cordas, né? Então, assim, eu acho que o Lula, vamos dizer assim, isso que a imprensa está chamando aí dos erros do Lula, são secundários, igual o Alberto gosta de falar. Isso não mexe nos índices de pesquisa, etc. Mas numa eleição muito polarizada, como a gente está tendo, eu acho que tem que tomar mais cuidado. E eu acho que, inclusive, o PT está tomando cuidado, porque a última notícia que saiu é que a nova campanha midiática do Lula vai centrar na economia. É aquele negócio do governo Clinton, né? É economia, estúpido. Né? O Clinton ganhou a economia, a eleição do Bush pai, que ninguém imaginava que ele fosse ganhar, falando da economia, falando dos problemas que tinha naquele momento. Eu nem falo nada, deixa o Rocha falar, que eu também já sei a posição do Rocha, mas eu acho que está tudo indo bem, está tudo certo, está tudo ok, entendeu? Eu não tenho retificação nenhuma, né? Eu acho que, o cara sabe se comunicar e ponto final. Erros vão acontecer, vai ter erros aqui, o que importa é que tenha mais acertos que erros, e mais importante do que isso, o que importa é que os acertos sejam maiores de um lado que do outro. A quantidade de bobagem que o Bolsonaro fala é impressionante, ninguém diz que ele errou. Não, enfim... Não, já está acostumado a ele falar bobagem. Você tem que tomar cuidado com a grande mídia brasileira. A grande mídia brasileira, o objetivo dela hoje, de certa forma, eles já estão precificando a reeleição, a volta do Lula. Sim, né? Exatamente. Essa capa que saiu do Time, né, essa tornar pública essa observação da CIA, de que o Bolsonaro tem que parar de questionar o processo eleitoral brasileiro, é um recado de que os americanos, para nós tanto faz Lula e Bolsonaro, não tem problema nenhum com Lula, e o importante é que tenha paz, tranquilidade, né, que o país não desande. Certo? É a posição dos americanos em relação ao Brasil. Então, isso está precificado. A mídia brasileira também, só que a mídia brasileira tem o seguinte, ela age, né, porque ela precisa ter um Lula, um Lula domesticado. Certo? Isso é ótimo. Isso é ótimo. A pressão que tem hoje para que o Lula fale de economia é monumental. Monumental. Eles querem saber quem vai ser o ministro da Fazenda do Lula. Rocha. Como é que Rocha. E na Time o Lula disse, não vou falar de economia, não. Isso aí a gente vai ver depois de ganhar. Ele falou com todas as letras. É isso que está incomodando os caras. Então é o seguinte, todo pelo de rato que aparecer, todo pé de frango que aparecer, eles vão transformar num banquete. Né? Essa declaração do Lula sobre o Zelensky é absolutamente irrelevante. Né? Por quê? Primeiro, porque o Brasil é um país que pertence... O Lula é um estadista. Certo? O Lula, as pessoas ficam fingindo que os bolsonaristas, os terceiraviistas aí ficam fingindo que não, mas o Lula é um estadista. Então, quando ele fala, ele olha o que ele está falando. Essa declaração dele o Zelensky não foi um deslize. Claro que não. O Brasil compõe o BRICS, certo? Portanto, o Lula não pode condenar a Rússia, ele não pode falar contra a Rússia. Perfeito. É simples. Perfeito. É óbvio. Entendeu? Então é o seguinte, ele para falar mal do Putin, o que ele tem que fazer? É igual os caras que iam falar mal do Bolsonaro há pouco tempo atrás, antes de falar mal do Bolsonaro, o cara falava mal do Lula, para poder falar mal do Bolsonaro. Então o Lula fez isso. O Lula usou essa estratégia retórica para falar mal do Putin. Só uma coisinha, olha só. O Narendra Modi, que é o primeiro-ministro da Índia, ele também depende muito da Rússia, ele também é dos BRICS, né? Ele também tem um peso muito grande na economia mundial, e ele não assinou nenhuma sanção contra a Rússia e não fez nenhuma declaração contra o Putin. Mas você falar que o Zelensky é tão culpado pela guerra como o Putin, isso ele nunca falou.
Mas Então, a gente não sabe, Eustáquio, isso é um detalhe. Tá? Você só sabe que o Lula falou porque você é brasileiro. O indiano lá não sabe que o Lula falou isso. Veja, eu Não. leio jornal indiano. E outro dia. Cara, esse nosso grupo tá fantástico. Em inglês, eu leio jornal da China. E do Burundi, não, da China, do Butão. Você lê jornal da Índia, do Butão, do Vietnã e da Nova Zelândia. Porra, cara, não é possível. Eu sou um cara culto, Alberto. Eu sou um cara culto. Isso eu não tenho dúvida, eu não estou fazendo eu estou fazendo gozação porque é o seguinte, eu estou dizendo, a gente só sabe detalhes porque é no nosso país. Como é que você vai saber detalhe da Índia? Agora eu esqueci que você sabe detalhe do Butão, da Nova Zelândia e do Vietnã. Eu leio regularmente os jornais da China e da Índia. E são dois países que são fundamentais para a história da humanidade. Então, eu leio regularmente. O Narendra Modi, ele foi recebido pelo Biden, ele foi lá, então ele mantém a posição dele de neutralidade na guerra. E outra coisa, isso o Lula também fez, isso eu achei correto. O Lula condenou a guerra e condenou a invasão. Isso o pessoal não está dando muita ênfase, mas ele falou, eu sou contra a guerra, foi um erro a guerra, e aí ele justificou essas coisas. Mas ele poderia ter feito, eu acho, de uma maneira, porque, veja só, quando o Lula for recebido na União Europeia, pelo Macron, pela presidente da União Europeia, como é que ele vai chegar lá? Está todo mundo apoiando o Zelensky, ele vai falar, não, o Zelensky é culpado pela guerra. Ele vai ficar em saia justa. Então, assim, ele podia falar a mesma coisa que ele falou com mais cuidado, entendeu? Várias coisas. E isso todo mundo sabe. Mas é o seguinte, aí vai entrar nisso que eu estou falando. De qualquer jeito que o Lula falasse, eles iam fazer o que estão fazendo. Claro, iam fazer o que estão fazendo. Claro! Eu tenho... Vamos encerrar. Na verdade, assim... Já passamos 1 hora. O negócio está complicado. Luciana quer falar. Não, Luciana encerra. Luciana e Rocha encerra. Tá. Assim, Rocha, eu concordo com você que a imprensa age de maneira meio de oposição em relação ao Lula. Eu digo meio de oposição porque... Não, eu digo de meio de oposição porque ambos estão em oposição ao governo Bolsonaro. Então, também achar que o Lula não ganha com a atitude da imprensa, também que o Lula só perde com a atitude da imprensa, também não está entendendo o que está acontecendo aqui. O Lula se beneficia muito com o comportamento da imprensa, como a imprensa bate no Bolsonaro. Então, esse é um ponto. O segundo ponto a imprensa está fazendo o papel dela, particularmente a Rede Globo e o Globo, eles não mentem para ninguém, eles deixam, particularmente o jornal, explícito que eles são liberais na economia. Então, eles estão com um comportamento de um centro-direita liberal na economia e que eles querem fazer representar os seus interesses em nome de um grupo que pensa da mesma maneira. Então, o que eles estão fazendo? Eles estão pressionando o presidente Lula? Estão pressionando sim, porque do outro lado tem uma esquerda que está pressionando o Lula para a esquerda. Então, eles estão fazendo nada mais do que o papel deles de pressionar para centro-direita, porque são os interesses deles. Particularmente o jornal, não estou falando nem da televisão, particularmente do jornal que explicita nos seus editoriais sobre seu comportamento neoliberal. Então, vamos lembrar que essa eleição do Lula, caso ela se configure, ela é um pacto, ela nasce numa narrativa de um pacto contra o Bolsonaro, um governo de união. E isso o próprio Lula comunica quando ele coloca o Alckmin dentro do governo dele. Então, sinceramente, eu acho que está tudo muito normal, eu acho que a imprensa está fazendo o papel dela, eu acho que isso força o Lula, tanto é que depois dessa entrevista, né, que eles até disseram, essa entrevista foi feita, já foi publicada com algum delay, na verdade, ela foi feita antes. Ele volta a falar da economia, aquela posição de que eu não vou falar da economia agora, não se materializa, ele vai falar da economia, e eu acho super importante ele falar para a economia, que é o principal problema do país. Nós não podemos entrar nessa eleição, porque quem é de esquerda e compartilha de todos os valores do Lula, entra como for, porque ele representa os seus valores. Mas você tem um segmento do eleitorado que pode ser que entre com Lula sem compartilhar de todos os seus valores. Então, o mínimo
de compromisso numa campanha, tem que assumir sim. E eu acho que a imprensa faz bem em cobrar. E eu acho que o Lula é suficientemente interessante para entender que é preciso assumir, que ele vai assumir. Então, assim, então eu acho que está tudo certo. Assim, deixa eu falar. Vamos encerrar. Encerra aí, O primeiro ponto é o BRICS. Né? O Lula não podia falar diferente do que falou, certo? Segundo, certo? O Papa falou a mesma coisa que o Lula. Exatamente a mesma coisa. O Papa responsabilizou o Zelensky, certo? Exatamente como o Lula responsabilizou, porque de fato certo? Essa guerra, se o Zelensky tivesse recuado nessa questão da Ucrânia, na OTAN, a conversa talvez tivesse terminado, né? E aí os russos estavam loucos para fazer a confusão, por quê? Porque eles querem aquela região do Donbas, e o Zelensky rolou a bola para o Putin fazer o que ele queria, certo? Então, de fato, ele é responsável, né? E a OTAN é responsável, porque a OTAN, em vez de dizer assim, ô Zelensky, para de confusão, vamos conversar, espera aí, vem cá, vamos contemporaneizar. O que a OTAN fez? Vai, Zelensky, vai. E isso aí é fato. Então, o responsável do Lula foi perfeito e falou o que o Papa falou. Outra coisa, isso que você fala da mídia, você tem toda a razão, concordo com gênero, grau e número, certo? A mídia é um partido político, né? Não inscrito no TSE, que tem interesses econômicos. Então, ela pressiona para que o Lula fale, ela quer domesticar o Lula. Porque se o Lula falar contra o Banco Central, ela pode, inclusive, ajudar o Bolsonaro, ela pode manipular as coisas. Se o Lula, dependendo do que o Lula falar, ela vai ter instrumentos para agir contra o Lula. Então, o Lula não está falando de economia por quê? Para não se expor, para não ficar exposto às manobras, à sacanagem da mídia. Então, quanto menos ele puder falar de economia nesse momento, ele vai fazer, até fechar todos os pactos. As cordas estão com as pontas desamarradas ainda, né? O Kassab está com o PSD dele aí solto, o MDB não fechou ainda, né? Então tem coisa para acertar, certo? Então, quando não acertar tudo isso, eu duvido muito que o Lula vá abrir a guarda nessa questão da economia. Ele vai fechar amarrar todas as pontas, né, para fazer esse grande pacto, que eu chamo de reconstrução nacional, para um governo de reconstrução nacional. E aí tem mais 2 detalhes que eu queria só para encerrar. Primeiro, não se cobra do Bolsonaro, pelo menos com a mesma intensidade, a posição dele em relação à Rússia e à Ucrânia, como se cobrou do Lula na declaração dele na Time. O Brasil, isso é verdade, resiste a todas as sanções contra a Rússia, não votou a favor de uma sanção contra a Rússia. Por quê? Porque o Brasil é do BRICS, não tem sentido fazer isso, né? O Bolsonaro não falou do Zelensky, como o Lula falou, mas todas as ações do Brasil na diplomacia internacional são contra o Zelensky, certo? E ninguém fala nada, ninguém cobra nada do Bolsonaro. Vão cobrar do Lula por causa da declaração do Time. Então, lógico, isso que a Luciana falou, eu compreendo perfeitamente. O outro ponto é o seguinte, o Lula não pode falar qualquer coisa, porque o Lula, afinal de contas, é uma eleição, e tem que ganhar do Bolsonaro, o Brasil, a democracia está correndo risco, o Lula tem responsabilidade, tá bom, perfeito. Agora é o seguinte, por que não se cobra isso do Ciro Gomes? Por que não se cobra isso do Dória? Por que não se cobra isso da Simone Tebet, do MDB? É só o Lula que é responsável pela democracia brasileira? Pessoal, se esses caras retirarem as candidaturas e apoiaram o Lula, a eleição acaba no primeiro turno e acabou, está resolvido o problema. Olha, então se cobra do Lula, por que não se cobra dos outros? Rocha, vamos encerrar. Todo mundo está com vontade de falar, mas vamos encerrar. Eu só quero fazer minha última provocação, Rocha, eu não resisto. Né? O Lula está certo, né? O Zelensky, a declaração dele é perfeita. Agora, aqueles tanquezinhos da Rússia, hein? Do jeito que a coisa vai, está arriscada a Ucrânia invadir. A Ucrânia vai fazer uma coluna de tanques, vai chegar em Moscou. A Rússia vai acabar declarando guerra para a Ucrânia, aí você vai ver o que é uma guerra. Pessoal, um abraço.